Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, 25 de maio de 2020, né? Estamos passando esse momento difícil com essa pandemia. Já são mais de 2.300 óbitos no Ceará, mais de 5 milhões infectados no mundo e estamos em isolamento social. E uma forma da gente continuar discutindo ciência foi criar essas lives do Lips, que já tem aí algumas semanas, né? Essa semana nós temos lives todos os dias, às 17 horas, e hoje nós temos o prazer de receber o meu grande amigo e grande professor, André Luiz Coelho da Silva. O André eu conheci desde a graduação, ele fazia engenharia agronômica na Universidade Federal do Ceará, ele fez mestrado em bioquímica e fez doutorado em bioquímica e biologia, doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo, pela USP, né? O André é professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, coordenador do programa que eu participo, que é o programa de pós-graduação em biotecnologia de recursos naturais, e é coordenador do Laboratório de Biotecnologia Molecular, né, o LabMol. E aí ele trabalha com os seguintes temas, né, isolamento, caracterização físico-química, atividades biológicas e aplicações biotecnológicas de proteínas, sobretudo RIPs e lectinas, de plantas e microalgas, processamento e aplicação biotecnológica de carboidratos vegetais e animais e prospecção de compostos bioativos em macroalgas, né? O André ele tem essa habilidade de participar desde o início da pesquisa, na coleta do material, até o isolamento dessas proteínas que nos são tão úteis, né? Cada dia mais. Seja bem-vindo, André, às lives do Lips. Eu começo sempre as lives perguntando o que é que você tem feito de bom que não havia tido tempo ainda e que agora com o isolamento social você consegue fazer. Boa tarde a todos, boa tarde, Edson. Obrigado pela oportunidade de participar. Isso é uma forma de estarmos juntos, apesar de a gente conversar quase todo dia. Mas aí agora a gente discute um pouquinho temas mais centrados, né? Bem, a sua pergunta até é difícil, é mais fácil você perguntar o que a gente está fazendo de ruim, né? Porque a gente lista mais rápido, porque de bom a gente está fazendo muita coisa, né? Acho que assim como todos que estão, né, nesse período de quarentena, a gente está reservando a questão técnico-científica, acadêmica, mas a gente também muito dotado das questões familiares, né? E essa é um ponto positivo dessa pandemia, tá? Acho que não que não faltasse, mas muito a gente está resgatando pelo medo de perder, né? A questão do medo de perder. E assim como todos nós, como todo brasileiro, eu estou me dividindo entre as questões, né, profissionais e domésticas, incluindo fazer o almoço da minha bacurica, né? Tá certo. A grande Luísa que aniversariou esses dias, né? Foi, tá Ela com e 7 a aninhos. minha querida advogada, a doutora Filomena, que nos assiste aqui, viu? E a Filomena, a doutora Filomena. Muito bom. Tá? Hoje nós vamos conversar sobre o tema Um Panorama Atual da Biotecnologia Brasileira em Tempos de Pandemia. O André é muito ligado à questão da biotecnologia, tanto a nível estadual como a nível nacional. É um cara que está muito por dentro do curso de graduação em biotecnologia da Universidade Federal do Ceará. E para a gente começar esse papo e falar um pouco de biotecnologia, nós sabemos que comemos pão, bebemos cerveja e tomamos vinho, né? Há muitos anos, né? Mas Há tudo isso milhares de anos. é biotecnologia, não é, André? O que é Exato, biotecnologia, exato. afinal de contas? Hoje é engraçado, né, que depois que a biotecnologia surgiu como profissão, no mundo, não somente no Brasil, existe uma série de conceitos que foram formados dependendo de ocasião. Então é muito difícil conceituar a biotecnologia precisamente. Eu gosto muito de conceituar no sentido mais amplo,
que seria, que compreende, né, uma nova área que compreende o uso ou a manipulação de organismos, ou parte desses organismos. Quando eu falo de organismo, pode ser planta, animal, micro-organismos, no intuito de desenvolver novos produtos, processos e incluindo serviços. Tá? Então eu gosto assim, de generalizar esse conceito, porque aí a gente consegue abordar, consegue ser fiel, o tão que é grande o contexto da biotecnologia, não somente no Brasil, mas no contexto mundial. Ou seja, a biotecnologia está mais dentro da vida das pessoas do que a gente imagina, né? Porque Todo como você... dia. É muito amplo, né? Esse conceito é muito amplo. Todo E, na dia. verdade, nós já utilizamos micro-organismos para produzir bens e serviços desde as primeiras civilizações, né? Mas quais exemplos, professor André, a gente poderia dar? O objetivo dessas lives, o objetivo principal dessas lives é difusão científica, né? Então, essas lives depois elas ficam disponibilizadas no nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no Libs UFC, no YouTube, que você vai ter acesso a todas as nossas lives desse período. Então, para que as pessoas entendam, quais exemplos nós poderíamos dar, por exemplo, na área da saúde ou na área da agricultura que utiliza biotecnologia? O Edson, é uma pergunta interessante aí, que se a gente for levar para a questão mais básica, acho que todo mundo faz compra salgadinho, compra produtos do mercado, principalmente agora, né, que só libera a gente para fazer compra, né, alimentícia. Se você olhar para alguns produtos, você vai ter em alguns dos produtos a marca T, um Tzinho dentro do triângulo lá, de transgênicos. Esse é um exemplo dentro da biotecnologia. Na área de saúde, há muito tempo, para as pessoas que dependem, né, que são, têm enfermidade, que são diabéticos, né, há muito tempo eles mudaram, né, para utilizar a insulina recombinante, em detrimento da insulina que se era produzida. Tá? Outras vacinas, estou citando só os exemplos mais básicos, né? Dentro da indústria alimentícia, tem uma série de enzimas que estão sendo usadas hoje que já tem um caráter recombinante, ou seja, você não depende do processo de extração das fontes originárias, que isso causa uma série de problemas, incluindo degradação do meio ambiente, degradação, uso, né, inadequado da nossa flora. Hoje, isso aí está sendo modificado ao longo do tempo, à medida que as pesquisas no campo básico elas estão avançando, né? Principalmente na tecnologia de enzimas, na parte de bioprocesso. Hoje a gente tem uma série de produtos que já não usam, né, enzimas de origem natural, ou seja, já usam enzimas de origem recombinante. Então, como você falou, nos kits de diagnóstico, a gente lembra muito bem, eu que sou muito mais velho que você, né, a maioria dos exames era muito, né, invasivos, né? Hoje você consegue diagnosticar câncer, alguns tipos de câncer, com gota de sangue. Tá? Isso, a biotecnologia, ela está presente. Logicamente, né, não vamos criar um conflito, que ela está presente porque ela é uma área multidisciplinar, ou seja, a biotecnologia nasceu de uma ação coordenada de diversos setores. E é por isso que hoje ela é elencada como uma área que tem tanto êxito, né? Porque pegou partes básicas de vários outros setores, fizeram uma conjuntura e ligaram para um objetivo próprio. Então, usa-se muito o termo, né, que a biotecnologia é interdisciplinar. Eu gosto de usar que é transdisciplinar. Certo? Não tem mais essa interdisciplinaridade. Ela é transdisciplinar. A gente já faz um projeto já pensando que eu vou precisar da física, da química, da medicina, em cima do produto que eu vou desenvolver. E isso que, basicamente, né, faz aquele olhinho brilhar, né, nos estudantes. Dizer assim, olha, eu estou fazendo biotecnologia, mas eu tenho um campo muito fértil, muito amplo para se trabalhar. Sim. É interessante quando você fala das proteínas recombinantes como uma revolução, né? Como a insulina, que foi uma corrida, né, para se produzir insulina.
Na verdade, isso é colocar alguns micro-organismos para trabalhar e produzir essa proteína, né? No caso da recombinação, no caso da insulina. Mas nós já temos outras possibilidades, né? De termos usinas de proteínas em animais, né? Como reatores, como tem na UES, né? Uma pesquisa lá com os caprinos, né? Também com muito sucesso. Ou seja, utilizar micro-organismos ou organismos, né, para produzir bens e serviços, como você bem conceituou. Como você falou aí dos alunos, né, de brilhar o olho, a Universidade Federal do Ceará tem um curso de biotecnologia. Esse curso de graduação em biotecnologia, ele já tem quantos anos, André? Olha, ele completou 10 anos em 2019, né? É um Uhum. curso que nasceu em 2009. E assim, eu particularmente eu entrei no começo do curso. Não somente eu, mas um conjunto de 5 professores, tá? Que foi já dentro daquele programa Reúne, né? O Uhum. Reúne de ampliação acadêmica. Numa empreitada assim, liderada pela professora Dice Mello, né? Numa visão muito inovadora, muito à frente, né? Como ela sempre pensou. E juntamente com os professores, um grupo de professores que inclui, né, Márcio Ramos, a Cristina Paiva e outros que ajudaram na implementação desse curso. E essa ação visionária gerou o curso de biotecnologia. Tá? E nós estamos falando de um curso gerado há 10 anos atrás. Né? Realmente foi um pensamento muito à frente do tempo. Né, prevendo o que hoje a biotecnologia representa no contexto nacional e mundial. Tá? Então, hoje, o curso de bacharelado em biotecnologia é o único do Ceará. Tá? É um curso diferenciado. Recentemente, esse curso ele foi, né, reavaliado pelo MEC e adquiriu nota 5, que é a nota máxima nos cursos de graduação. Isso muito por um trabalho muito bem feito da professora Marjorie Holanda, que é a atual coordenadora do curso, juntamente com professores, né, do NDE, do qual eu tive prazer de fazer parte, né, na minha humilde O contribuição. núcleo docente estruturante, né? Exato, o núcleo docente estruturante. E todo esse trabalho, todo esse esforço resultou nessa nota de excelência, né, que é uma nota 5, equiparada a outros cursos de graduação no Brasil. Isso traz muito orgulho, né? E uma coisa que a sociedade não sabe, né? Fica dentro dos muros da universidade. E isso não é somente em detrimento ao conjunto de qualidades do corpo docente, em detrimento das ações dos discentes. Isso eu quero destacar, né? Não é por ser do curso, mas é porque são discentes diferenciados, né? Existe uma proatividade intrínseca nesses discentes e que ajudaram muito a propagação, a divulgação do curso de bacharelado de biotecnologia da Universidade Federal do Ceará. E isso foi muito importante, Edson, eu falo isso, não é a questão eu sou torcedor, né? Não, porque eu vejo, como eu fico orbitando em diferentes núcleos fora do estado, eu sempre vejo pessoas que têm uma posição, né, de destaque dentro do meio científico afirmarem, poxa, o curso de bacharelado lá do Ceará está crescendo, as pessoas sempre ouvem falar, saem muitas ações, certo? E isso é muito bom, é a questão do marketing científico, coisa que a gente tem que aprender a fazer. E engraçado que o curso de biotecnologia não faz esse marketing, viu, Edson? As ações, elas olha, surgem. nós estamos pagando muito caro por não fazer isso. Nós estamos assistindo agora Exato. esse negacionismo absurdo que contra a É, pandemia. as ações surgem por mérito das próprias ações, não é por marketing. Porque eu acho que se fosse por marketing, a gente já teria, né, tido uma visão nacional, regional, muito mais ampla, até social interna. André, e você falou que aqui no estado do Ceará nós só temos um curso de graduação em biotecnologia. Como é que é o panorama nacional, né, em relação a técnicos, graduação e pós-graduação? Edson, é o seguinte, é muito engraçado você fazer essas perguntas. Eu venho acompanhando, assim,
periodicamente o crescimento, desde que eu entrei na biotecnologia. Mas isso por curiosidade. Eu tenho notado que nos últimos 10 anos, isso quase triplicou, certo? Isso em termos de graduação e pós-graduação. Atualmente, em termos de graduação, nós temos 58 cursos em diferentes universidades, e esses cursos não precisam ter o nome de biotecnologia somente, né? Então, engenharia de bioprocessos, né, biotecnologia, engenharia de biotecnologia, entre as engenharias. Então, se você entrar lá no EMEC, ele tem, né, basicamente hoje, consultando o EMEC, se eu não me engano, são 58 cursos de graduação. Em termos de pós-graduação, isso aí que me surpreende mais. Porque hoje nós temos 65 cursos de pós-graduação no país. Tá? Isso incluindo cursos que tem só mestrado, mestrado e doutorado, e uma ala de cursos que está crescendo muito, que é a questão do mestrado e doutorado profissional. Tá? Isso já é uma tendência de mercado. Não estou dizendo que esses cursos eles são melhores do que o mestrado e o doutorado acadêmico. Mas eles abordam questões muito específicas de problemática de mercado. Né? A questão profissional. Tá? Não estou dizendo que um é melhor, em detrimento é o outro. Tá? Eu estou dizendo que é uma vertente que vem acontecendo. E isso também é alavancado pelo setor privado, viu, Edson? Setor privado. Né? Por exemplo, nós temos um caso aqui de curso de pós-graduação no interior do estado, que tem um curso de mestrado, né? Um curso de mestrado muito bem posicionado. Se você for ver a mensalidade, 25 prestações de quase R$2.900. Tá? Então, você não faz uma marcação de preço num curso que não vai ter efetivamente uma projeção no futuro. Tá? Então isso não é só aqui no Ceará não, viu? Se quem está acompanhando tiver curiosidade de entrar, se vocês olharem no Sul e Sudeste, tem várias outras instituições privadas que fazem esses cursos técnicos em termos de stricto sensu com valores altíssimos. Por quê? Porque existe uma probabilidade muito grande, né, de uma demanda para esse tipo de profissional no mercado. Porque esse pessoal ele conversa com o mercado externo. E essa questão. E aí, Ed, se você me permite, eu vou até fazer um questionamento, porque às vezes as pessoas me perguntam, por que a biotecnologia avançou tanto, né? Por exemplo, em termos de curso de pós-graduação, também quase triplicou. Só para você ter ideia, em 2008, acho que curso de pós-graduação nós tínhamos 21 no país. Hoje nós temos 65. Entendeu? Se você fizer um comparativo com outras áreas, não subiu tanto assim. Tá? E aí eu vou só dar esse adendo que, por que cresceu tanto? É porque é bonitinho o termo biotecnologia? Não. Se você olhar para o mercado de valores mundial, a biotecnologia ela cresceu num tempo tão pequeno, é porque é um dos mercados que mais rende no mundo. Certo? Nas suas áreas específicas. Então, tendo a biotecnologia, né, agrícola, a biotecnologia aplicada à saúde, a biotecnologia à saúde animal. Então, no somatório delas, foi o que mais cresceu. E te traz números absurdos. Que uma coisa que até eu faço provocação para os meus alunos, dizendo assim, olha, você sabe quanto é que vai ser o mercado em termos de valores para a biotecnologia no próximo ano? Porque os próprios biotecnologistas não sabem. Certo? E se você fizer assim, entra a Nasdaq, Bolsa de Valores, você vai ver que é um mercado que está com previsão, né? Isso aí pode ser maior, né? Para 2025, de 700 bilhões de dólares. Bilhões. Vai aumentar, para 2025. Vai aumentar por conta da pandemia. Vai necessitar de mais insumo. Exato. Para 2030, a previsão é chegar a $1 trilhão, só o mercado biotecnológico.
Então, assim, cresce, não é porque é bonitinho, né? Porque não, é porque dá dinheiro, né? Tiver essas coisas numa sociedade capitalista, certo? Essas novas áreas crescem porque efetivamente elas dão, né, rendimento, né? Elas trazem rendimento. Aproveitando aqui a participação eu acho que é a professora Cláudia do O Pessoa aqui, eu acho. Ela pergunta Abraço, professora. como você avalia os alunos da biotecnologia inseridos nas diversas áreas? Essa visão que você afirma da transdisciplinaridade, você acredita também que seguem esses princípios? Aliás, vocês têm um perfil do egresso? Olha, Edson, assim, eu particularmente do curso eu não tenho, certo? Mas é uma coisa que eu ia comentar, né, a posteriori, e eu posso adiantar. Então, primeiramente, um abraço à professora Cláudia, pelo qual eu tenho muito carinho. Né? A professora Cláudia ela é uma peça fundamental no desenvolvimento da biotecnologia no nosso estado, para quem conhece o trabalho dela. Né? A gente tem que fazer essa projeção dos nossos colegas profissionais. Né? Coisa que tudo que sai de São Paulo é sempre o melhor, né? Não que não seja, é sim. Mas também aqui nós temos, né, excelentes pesquisadores com alvos biológicos, biotecnológicos muito bons. E aí a gente tem que também fazer esse destaque. Então eu parabenizo muito a professora Cláudia. Com relação à sua pergunta, Edson, o perfil, eu não tenho esse acesso do nosso curso, tá? Especificamente. Acho que a pessoa mais indicada para responder essa pergunta seria a professora Major Holanda, que é a atual coordenadora. No entanto, eu participei no ano passado de um painel, né, com outros professores, inclusive professores do próprio departamento, como o professor Hermógenes, com professores conhecidos como o professor Renato Moreira, de um painel para exatamente elaborar um perfil profissional do biotecnologista que o Estado quer, que o Estado precisa, entendeu? Com a projeção no horizonte até 2035. Tá? Então foi um estudo, um painel patrocinado pela FIEC, pelo Senai, pelo Senac, tá? E com o apoio também do governo do Estado. Esse painel ele demorou um dia todo, a gente teve participação de quase 30 profissionais de diferentes áreas, não somente da área acadêmica, que aí cabe também muito a visão do empresário, né? Que é ele que vai absorver, né? Acho que você concorda comigo, né? Eu quero um profissional desse tipo. Enfim, vai sair um documento, acho que esse ano deve sair, já saiu de várias áreas desse ano, sobre esse perfil profissional, tá? Para o estado do Ceará. Como esse perfil profissional ele está sendo também moldado para diferentes estados, certo? Então cada estado ele vai ter sua demanda, porque a gente tem peculiaridades, né? Se você concorda comigo, certo? Então o que é que esse estudo se embasou? O que é que nós precisamos no estado do Ceará para desenvolver a biotecnologia? Onde ela pode ser forte, certo? Quais qualidades estão presentes naquela formação para enfrentar esses problemas que nós temos há centenas de anos. Tá? O que é que foi bom? Eu não tenho um resultado, por isso que eu não vou te responder. Né? Não estou te enrolando, mas não vou te responder. Por quê? Porque a sua pergunta é tão complexa e seria até irresponsável a gente criar uma coisa moldada. É esse o perfil. Não, porque de repente eu estou me formando no Ceará, mas não quero trabalhar no Ceará. Certo? Então, se eu juntar todas as qualidades, a primeira qualidade que eu acho com um aluno da biotecnologia, que cabe para outras áreas muito parecidas, é a proatividade. É entender a linguagem que o mercado fala. Infelizmente, os cursos de graduação eles não são totalmente autossuficientes para você terminar como um profissional pronto. Você passou por isso, eu passei por isso. A gente não sai um profissional pronto. Por incrível que pareça, se a gente lembrar das 200, 300 disciplinas que nós tivemos, a gente não lembra de todas. A gente não lembra, é impossível para o ser humano. Tá? Mas é importante para o profissional da área da biotecnologia estar antenado com o que o mercado, qual a linguagem que o mercado exterior está fazendo
e aquilo que eu posso trazer para o meu país, entendeu? E isso se chama proatividade. Mesmo em nível de graduação, mas também em nível de pós-graduação. Muito bem, André. Com relação à professora Dirce, que vocês falou, eu me lembro bem que eu ainda estava em Sobral e nós temos orgulho de ter sido o primeiro coordenador de um curso estrito sensu da UFC no interior, que foi o nosso mestrado em biotecnologia, que você ainda hoje participa, né? Fui coordenador durante 2 anos desse mestrado, e a professora Dirce, na época, nos ligou perguntando sobre a nossa grade curricular, que estava exatamente no processo de formação do curso de vocês. Eu acho, viu, André, que tem 2 coisas que a universidade tem que fazer agora, se ela não quiser ser devorada por essa onda negacionista e obscurantista, que é difusão científica. É fundamental difundir ciência, mais do que nunca. É uma tarefa que nós não fizemos. E outro gargalo que a biotecnologia também ajuda a resolver é uma interação indústria-universidade, academia, de forma efetiva e não de goela. Porque de goela tem demais, mas de efetividade, de fazer acontecer, a gente ainda tá patinando, né? Tem outra pergunta aqui da professora. Pois não. Viu, Edson? Antes que passe a pergunta, eu quero só destacar o seguinte, em cima do que você falou, depois ele se perde. É muito plausível afirmar isso. Mais uma vez, o nosso problema é de marketing. Tá? Tudo que você está falando, por exemplo, dentro do curso de graduação em biotecnologia, está sendo feito. Por exemplo, nós temos os projetos de extensões que são belíssimos, né? Que têm efetivamente trazido benefícios não somente para a UFC, mas em termos nacionais enormes. Não, mas eu não Por falo exemplo, da biotecnologia, né? Só não, eu falo da universidade. A biotecnologia talvez seja o caminho para isso. Eu vou citar a biotecnologia que eu já estou fazendo esse marketing. A professora Magda de Holanda, que é a atual coordenadora do curso, ela encabeça um projeto de extensão chamado Biotecnologia nas Empresas, né? Amparado pela FIEC. O que é essa biotecnologia nas empresas? Onde ela vai, junto a uma equipe de alunos que estejam, né, aptos a tentar resolver problemas, e entra em contato com as empresas regionais no intuito de entender qual o problema e qual expertise precisa para resolver aquele problema. Certo? E é um projeto, esse projeto de tão importância, que é respaldado pela FIEC. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo em termos social. Eu conversei aqui com o Gomes e com outros pesquisadores e até com a professora Andréa, que é a nossa coordenadora de extensão lá do campus do Porangabuçu, que o que está nos faltando muito é talvez uma interface com a imprensa, seja local, seja nacional. Porque o que nós vemos, o que nós assistimos de pautas ridículas nos horários nobres, e uma ação dessa, demonstrando a importância, não falando em termos técnicos, porque aí a pessoa muda de canal, mas fazendo entender que aquilo muda a vida de pessoas, como esse projeto de extensão, que eu não conhecia, isso é muito importante. Eu sei que a UFC já avançou muito nisso. A UFC criou o portal, né, da agência UFC, tem lá um monte de notícias interessantes da área de ciência e tecnologia, mas também de outras áreas, mas é preciso fazer isso de forma mais profissional, né? Eu concordo com você. A TV UFC é uma ideia fantástica, mas não está no horário bom. As pessoas têm que ter talvez uma chamada para que as pessoas entendam que aquilo realmente altera a vida delas, não é? Eu concordo com você, Edson. Então é nesse contexto que a gente sabe que as coisas estão acontecendo dentro dos muros da universidade, com impacto, né, como o projeto que eu estou falando, fora outros. O departamento, não é porque eu estou no departamento, né, que eu vou também, né, vangloriar os projetos. Eu chamo a atenção porque são projetos importantes que dão resultado. Né? Um projeto encabeçado, por exemplo, pela professora Cristina Paiva, o PIQD, que é um projeto que diminuiu a evasão, porque o nosso curso ele tem uma base
uma base, né? As disciplinas básicas, elas são de muito impacto, que é cálculo, química, e às vezes o aluno não está preparado para isso. Uhum. Né? Inteligentemente foi criado esse projeto, onde os alunos que já passaram pela experiência voltam para dar um suporte, fora a monitoria. Além de trabalhar com ações de divulgação e popularização da biotecnologia no Estado. Gente, se isso não for motivo de aplauso, eu não sei o que é. Com certeza. Tá entendendo? Agora eu vou entrar num assunto mais delicado, André. Nós temos visto, aí eu faço as perguntas aqui que surgiram, porque tem tudo a ver com isso. Ao longo dos últimos anos, nós temos visto um desfinanciamento do sistema de ciência, tecnologia e inovação no nosso país, né? São cortes em projetos de pesquisa, são cortes em bolsa, mais recentemente ataques às universidades escancarados, inclusive pelo ministro da Educação. E, obviamente, todos nós sabemos, quem é um pouco mais esclarecido, que qualquer crise em qualquer nação do mundo, uma das saídas mais rápidas e fundamentais é o investimento em ciência, tecnologia e inovação. Isso tem tudo a ver com esse nosso papo. Então, na hora do início da pandemia, nós não sabíamos fazer máscara ainda. Tinha uma indústria de fazer máscara. Você imagine kits de diagnóstico, etc. Então, aqui nós temos algumas perguntas sobre desenvolvimento de vacinas. O Alexandre pergunta a produção de vacinas no Brasil. Acho que você vai citar Biomanguinhos, você deve conhecer. A professora Lília fala a mesma coisa. Se a gente já tivesse investido em plataformas de produção de vacinas genômicas, com financiamento das indústrias farmacêuticas, seríamos protagonistas nessa atual realidade, verdade? O Edson, é assim, até um deslumbre meu falar de vacinas como um agrônomo, né, um batateiro. Mas não tem mais isso não, agora você é transdisciplinar. Um imunologista, né, mas, né, nessa transdisciplinaridade você termina tendo que, pelo menos, comentar, né, tentar não falar besteira. Mas aí, ontem, eu tava... Essa questão de vacina, né? Todo mundo está atrás de uma vacina, a gente sabe, né? Eu tenho acompanhado suas lives, quantos grupos internacionais e nacionais estão atrás de vacina. Existe um contexto em qual tipo de vacina, né? Que não existe só um tipo, né? A vacina a partir do vírus, a partir de vetores virais, a partir do ácido nucleico, a vacina à base de proteína, o acelular. Está todo mundo correndo com isso, tanto o mercado, tanto o público quanto o privado, nacional e internacional. Né? Isso aí a gente vem acompanhando muito bem. Essa corrida, lógico, né? Ela tem uma questão humana, mas a gente sabe que a questão comercial por trás ela é muito maior. Não vamos ser também, né, inocentes em relação a isso. Inclusive os Estados Unidos não assinou, né, aquele documento da ONU de compartilhar exatamente por achar que vai conseguir a vacina antes de todo mundo e poder vender a todo mundo. Né? Exatamente isso. E aí, ontem eu estava assistindo uma reportagem da diretora científica aqui no Brasil da OMS, a Maria Ângela Simão. Não sei se você acompanhou. Eu não sei qual, não lembro qual o cargo dela efetivamente. Ela citou uma coisa muito legal, assim. Poxa, em trâmites normais, uma vacina para sair entre 3 e 7 anos, isso sendo rápido, né? Me corrija, você como, né, na área de imunologia. E ela falou, fora sair a vacina, tem uns aspectos de manutenção da vacina. E ela me chamou a atenção de uma questão muito básica que foi o do ebola, né? Que um tipo de vacina ela é mantida a menos 80 graus. Como é que eu vou transportar isso para uma região mais pobre, mais longínqua do país? Então note que a questão é muito mais complexa. Né? Ela foge até da biotecnologia. O que é que a biotecnologia vai fazer? Hoje, o que é que ela está fazendo? Certo? Ela está voltando junto com as várias outras técnicas de imunologia e elas estão tentando colocar isso o mais rápido possível. Certo? E isso vai desde onde? Desde
a identificação por que o Covid-19 é diferente dos outros Covids, né? A gente viu lá, né? Já saiu lá né? São 12 nucleotídeos, né? Se eu não me engano, né? Então, vai procurar uma série de coisas relacionadas, assim, não é a vacina em si. Qual vai ser a vacina que operacionalmente eu posso tratar um problema de contexto pandêmico? Essa que é a questão. É verdade. Certo? Não é só a produção. Não A produção, a distribuição. Está todo mundo falando em um ano. Está todo mundo falando em um ano. E a coisa pode demorar mais. Exato. E outra, viu, Edson? Nós estamos pecando ainda no tempo de diagnóstico. Nós não diagnosticamos, nós não temos nem exame para fazer o diagnóstico. Então, nós estamos pecando ainda, né? Tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos fora, mas aqui também se eu não me engano, eu não sei se é na USP que está sendo feito, que é usando uma tecnologia que é da edição, né? Da CRISPR, né? Uhum. Tá? Para trazer um diagnóstico ainda mais rápido, ainda menor do que 5 minutos. Uhum. Tá? E note que são uma série de problemas. Então eu me sinto assim, desculpa o termo, um pouco incompetente para responder uma pergunta de um grau de complexidade tão grande. Entendeu? Verdade. Mas nós temos a Biomanguinhos, que é uma referência mundial, que deve ser valorizada, né? A produção de vacinas. Sim, participou, inclusive, ativamente do desenvolvimento da vacina para dengue, né? Que, enfim. Amanhã nós vamos conversar muito sobre vacina. Na verdade, é uma live só sobre vacinas. Exato. Covid-19, quando e como. Com a professora Lília Câmara, que tem se debruçado aí alguns artigos sobre o tema. Eu conheço a professora Lília, e amanhã ela pode puxar minhas orelhas ao vivo, não tem problema nenhum. E está aprendendo com ela, uma pessoa que eu respeito demais. Nada, rapaz. Aqui a gente vai aprendendo junto. Já passaram-se 41 minutos, meu amigo. Conversa boa é assim, é ligeira, viu? André, pensando nessa história de interação academia-empresa, como é que o Estado do Ceará tem monitorado o setor biotecnológico? Quais são as tendências, qual é o impacto? Nós temos muitas fontes, né? Nós temos fontes de recursos naturais, né? Nós temos uma costa maravilhosa, uma biodiversidade maravilhosa, temos o sertão, temos nossa fauna e nossa flora característica, mas como é que o Estado tem visto, no caso, o impacto da biotecnologia no desenvolvimento do Estado? O Edson, eu acho que pela tendência, né, mundial e consequentemente nacional, o Estado também está de olho nessa área que é a biotecnologia. Existem algumas ações, assim, vou citar, são várias ações, né, não do Estado, mas de órgãos que efetivamente, né, trabalham e compartilham alguns dados com o Estado. Mas, por exemplo, em 2017, o Senai, a Confederação Nacional de Indústria, o SESI, eles patrocinaram um estudo, né, juntamente com o sistema FIEC, que eram as rotas estratégicas, certo? Para 2025, para várias áreas, incluindo a biotecnologia. Tá? Então, o que eram essas rotas estratégicas? São painéis que contam com, né, discussões entre pesquisadores, professores, pessoas, né, entidades sociais, empresários. E o objetivo é exatamente ver assim, qual a tendência de crescimento para essa área no Estado até 2025. Esse é um documento que ele já está disponível, né, no site da FIEC, e ele traz vários diagnósticos e te traz tendências. O que é importante isso? Né? Por que isso é importante? Isso é importante, primeiro, né, para a formação de recursos humanos. Poxa, se existe uma tendência para a biotecnologia vegetal, nós temos que investir em ensino na biotecnologia vegetal para o Estado. Se é a biotecnologia para a produção de vacina, temos que investir para isso. Então ele te dá esse diagnóstico. Então esse primeiro painel, essa das rotas estratégicas, eu achei de extrema importância, ele já está, né,
disponível. E no ano passado, a FIEC, juntamente com o SEBRAE, ela patrocinou um estudo complementar. O que é o complementar? Era exatamente você criar um documento para mostrar os perfis profissionais, tá, para o futuro da indústria cearense até 2035 para o setor da biotecnologia. Então foi um novo painel que contou também, né? No primeiro painel foi 42 pessoas que efetivamente trabalharam. Esse outro painel também teve um número bastante. E também teve representação de diferentes personalidades que podem, né, contribuir com sugestões na aula. Então eu acredito que esse perfil profissional ele já era para ter saído, acredito que sai esse ano. E vai ser um documento crucial para os nossos planejamentos. Tanto no setor privado, como também no setor público. E educacional. No caso das graduações, pós-graduações, entendeu? Mas no caso de investimento, André, essas reuniões, eles definiram algumas das áreas principais específicas para o estado do Ceará? Você poderia dar algum exemplo para a gente? Olha, definiram, né? Nós temos uma defasagem muito grande sobre a questão do nosso litoral. Tá? O litoral, né, recursos naturais marítimos, eles são um ponto específico para ser trabalhado, certo? O bioma Caatinga também, né? Existem várias formas de se trabalhar o bioma Caatinga. Porque como se fala biotecnologia, vamos extrair o restinho que tem lá seco? Não, nada disso, né? É entender a questão genética desses biomas, bancos de DNA desses biomas, certo? De como pode-se trabalhar as informações que o bioma... Porque se você notar, o nosso bioma, como é único, né? O bioma Caatinga é único, você imagina uma espécie que se desenvolve numa caatinga. Se você olhar para o metabolismo dessa espécie, a gente tem certeza de dizer que você está num ambiente extremófilo. Se você, né? Eu acho. Sim. Tá? E que de repente ele muda de uma questão para outra. Né? Um pouquinho de chuva já mudou. Então, quais são os genes responsáveis por isso? Né? Por essa complexidade, essa reação a um ambiente tão extremo que é o nosso ambiente do Nordeste. Tá? Isso pode ser aproveitado? Isso pode ser incorporado em outras culturas, na questão transgênica? Certo? Então, existe esse mapeamento relacionado a essas potencialidades. Interessante. Quer dizer, também nos investimentos tem a transdisciplinaridade, né? Então passa pela agricultura, passa pela saúde, pela indústria, produção de transgênicos, etc. O professor Bartolomeu me lembrou aqui uma coisa bem interessante, que é a questão da regulamentação da profissão biotecnologista, né? Então, na graduação, quando você termina o curso de bacharelado, né? Bacharelado em biotecnologia, você se torna biotecnologista. Essa profissão ainda não é regulamentada, né? Mas vocês já iniciaram um processo, e esse processo já chegou a Brasília. Me conta aí como é que está isso. Edson, é o seguinte, é uma história bem longa, eu vou tentar ser bem conciso. Seja conciso, que só temos mais 10 minutos. Pois é, vou conseguir, ser conciso. Então é o seguinte, esse projeto, né, de regulamentação, ele saiu de um projeto que foi criado, né, idealizado pela professora Ana Lúcia, tá, ainda no começo do curso. Eu estou falando de 2000, eu não tenho uma data exata, acho que é 2011. Tá? A professora Ana Lúcia, né, é uma professora querida da gente, então ela idealizou a Liga Nacional dos Acadêmicos em Biotecnologia, logo após a criação. A Liga Nacional, né, na primeira vertente dela, contou com 2 alunos, que eram o Francisco Éder e a Lohana Pinheiro, que eram alunos com o perfil dos biotecnologistas em processo de formação que estão hoje muito ativos, e começaram a divulgar isso nas mídias sociais. Foi criado, certo? Então a Liga, ela criou um contexto muito grande, ou seja, ela foi transformada em projeto de extensão, e depois ela saiu da universidade para virar polos institucionais.
né? E hoje nós temos polos em 25 universidades da Liga Nacional dos Acadêmicos de Biotecnologia. Ou seja, ela tem vida própria. Apesar de ser um projeto de extensão, o núcleo continua assim. Então, uma das bandeiras da Liga era regulamentação da profissão. Então, o que foi que ocorreu? Em 2014, eu estava presente junto com o Éder, com a Lohana, nós criamos o primeiro projeto, o primeiro protótipo de projeto de lei, certo? Para a regulamentação. Mas nós precisávamos de pessoas para tramitar isso, pessoas que tivessem voz, né? A primeira foi o nosso querido professor Gesualdo, que nos recebeu muito bem na época. Eu, juntamente com a professora Cristina Paiva, o Éder, o professor Hermógenes, que era o coordenador do programa na época, e encaminhou esse projeto ao deputado, então deputado naquela época, Danilo Forte. Tá? Então, a assessoria do Danilo Forte levou isso, tá, adiante como um projeto de lei, que a gente não pode encaminhar projeto de lei, né? E foi vários trâmites lá na Câmara de Deputados e chegou até a uma audiência pública, na época, puxa, esqueci o nome, da comissão de deixa eu lembrar já. Enfim, foi até o último trâmite, na época. Infelizmente, esse projeto, se eu não me engano, ele foi defendido nessa reunião, nessa audiência pública, tá? Na época, a coordenadora era a Gabriela Bruno, e inclusive um dos relatores era o ex-ministro Mandetta. E como, né, houveram bastantes discussões, esse projeto demorou a ser implementado, a caminhar, e enfim, o deputado Danilo Forte não foi reeleito e o projeto terminou sendo engavetado em 2019. Certo? Mas, entrando em contato, né, com o deputado André Figueiredo, a Lina conseguiu, né, reencaminhar um novo projeto, que agora está em trâmite. Atualmente ele está aguardando a designação de um relator para a Comissão de Seguridade Social e Família, para avaliar as questões desse projeto. Tá? Então, só para resumir, a Liga Nacional dos Acadêmicos de Biotecnologia, não somente o Polo Ceará, mas os outros 25 polos, têm trabalhado arduamente, têm cobrado arduamente, de diferentes formas, inclusive botando questões como hashtag regulamenta biotech, biotech day, certo? Então é importante destacar a ação desses futuros profissionais em busca de um direito que é deles, tá? Então eu espero muito que isso aí se resolva tão logo. Eu sou testemunha da qualidade da formação desses estudantes, né? Nós recebemos muitos estudantes da área da graduação em biotecnologia lá no nosso programa de pós-graduação e realmente eles têm um destaque na qualidade. André, já vamos caminhando aqui para o fim do nosso papo, já antecipadamente lhe agradeço, mas nós não podemos deixar de citar um ponto muito importante da biotecnologia, que é esse momento que a gente está vivendo agora, né? Então, todo dia a gente vai e escuta notícias sobre teste rápido, imunocromatografia de papel, teste sorológico, RT-PCR, enfim. No contexto da pandemia do Covid-19, como é que a biotecnologia vem ajudando ou pode ajudar a sociedade? Olha, Edson, é bem rápido. Assim como as áreas que nós fazemos parte, a biotecnologia ela vem sofrendo extremamente nos últimos anos por falta de investimento. É doloroso ver a cobrança que se faz em termos federais, até mesmo estaduais, numa resposta rápida, se você não tem investimento. Isso o mundo todo, né, fala a mesma linguagem. A biotecnologia sofre isso. Certo? O que mais me deixa triste e ao mesmo tempo alegre é o seguinte, triste, porque eu escuto todo dia, eu recebo todo dia, tanto de biotecnologistas formados como em processo de formação,
perguntando, o que é que eu posso fazer? Como eu posso atuar? Mas, Edson, sem investimento, é melhor ele ficar em casa. Tá? Porque aí você coloca um profissional desse em risco se você não tiver um subsídio legal, jurídico, de Estado, como o resto do mundo mais desenvolvido está fazendo. Tá? Mas aí, essa área, os alunos ou os biotecnólogos de maneira geral, eles conseguem ser tão surpreendentes que começa a surgir uma série de ações. Eu vou citar a Ampla Biotech. A Ampla Biotech foi uma ação agora liderada pela uma egressa do nosso curso, né, de pós-graduação, a Maiara Queiroz, criou a Ampla Biotech no sentido de prospectar tanto recursos humanos como ideias que sejam, né, efetivamente viáveis de se colocar rapidamente para o combate da pandemia, incluindo os respiradores. Tá? Então, para quem está escutando a gente, coloca lá Ampla Biotech, vocês vão ver que como esses alunos, esses profissionais estão se mobilizando em uma busca quase desesperada para uma resposta social. E aí, isso que eu tiro o chapéu. O que me deixa amargurado é o seguinte, cadê o apoio? Cadê o apoio empresariado? Entendeu? Existe uma cobrança social. Não existe um apoio. Até mesmo na própria Sociedade Brasileira de Biotecnologia. Eu não vejo apoio. Eu não vejo apoio. Pelo contrário, né? Nada contra a sociedade, mas eu recebi aqui recentemente para pagar minha anuidade, né? Certo? Então, eu acho que esses profissionais, a biotecnologia, os biotecnologistas, ele tem que ter mais apoio em termos federais, estaduais. E eu estou citando, viu, Ed, só um dos exemplos. Eu estou citando um exemplo aqui, tem vários outros. Tem o pessoal que faz o Profissão Biotech, que você entra todo dia no site, está lá, tirando fake news, informando a população, dizendo para que serve, o que é que pode fazer. São alunos, não são nem profissionais. E isso aí a gente tem que levantar, a gente tem que elogiar. Nós, como formadores de opinião, temos que incentivar, principalmente nesse momento, que é um momento de tão tenso, né? Um momento que traz assim, uma carga negativa tão grande. Muito bem. Obrigado, Germana. A Germana colocou aqui o Instagram da Ampla Biotech, né? Na verdade, nós sabemos que os nossos estudantes, eles têm uma capacidade de trabalho enorme. É tanto que os estudantes que saíram, foram ter experiências fora do país, a grande maioria deles são muito elogiados. Então, essa gana, essa força para fazer acontecer que tem na juventude dos jovens cientistas brasileiros, ainda é uma esperança para que as coisas realmente mudem. Mas, como você disse, investimento é essencial. Porque, diferentemente de outras áreas, a ciência ela tem uma inércia de repouso muito grande, muito pesada. Então, se você bloqueia o investimento anos seguidos, até você começar a retomar novamente o que se tinha, são muitos anos, uma década. Eu acho que com os últimos governos que tivemos, nós estamos com uma década perdida na ciência brasileira. Ed, só para complementar, eu esqueci de falar, e eu acho que é importante, rapidamente, destacar a importância dos cursos de pós-graduação no interior do nosso estado, tanto públicos como privados. Né? O programa de pós-graduação em Sobral, né, do qual a gente fez parte, né, eu estou lá há mais de 10 anos, com séria dificuldades. Tem também o programa do INTA, né, o NINTA. Olha, esses programas eles são de extrema importância, porque você traz para o interior do estado a oportunidade do aluno que saiu da universidade do interior de ter contato com a biotecnologia. Eu acho que o grande marco do desenvolvimento das universidades no sudeste do nosso país foi trazer democraticamente universidades boas para dentro dos interiores. Tá? E aí eu me sinto assim, até um pouco triste de ver esses programas não sendo valorizados, não sendo divulgados, certo? Nós temos colegas hoje, colegas que já estão professores, que foram nossos alunos no programa de biotecnologia do mestrado de Sobral.
tá? E aí eu destaco, eu parabenizo aos docentes de lá por estarem mantendo esses programas até hoje. Não só de lá, mas também da universidade privada, que é a UNITA. Eu vou, antes de encerrar, que o Instagram estava me dizendo que vai me derrubar daqui a 1 minuto, eu vou só, você já sabe dessa história, mas revelar aqui para o povo que nos assiste. Os 3 estudantes que hoje me ajudam no LIBS, todos os 3 foram formados pela Universidade Vale do Acaraú e fizeram pós-graduação, mestrado em biotecnologia em Sobral, enquanto nós estivemos trabalhando lá no curso de medicina. Então veja a potencialidade. Estou falando do Luiz, que hoje é professor no IFET do Bueiro, estou falando do Mário, que hoje é professor da Universidade Estadual. Todos fizeram iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado comigo. E o Vassiliep, que é professor lá do UNITA. André, muito obrigado, meu amigo. Foi fantástico a nossa Eu que conversa. agradeço. Amanhã a gente vai estar conversando com a professora Lília sobre vacina Covid. Quando e como. Estarei presente. Edson, um Obrigado, abraço. obrigado Parabéns, a viu, todos. pela ação. Valeu, Obrigado André. a todos. Um Obrigadão. abraço. Tchau, boa noite. Se Fique em cuidem. casa. Fique em casa.